Controle as suas emoções ou seja escravo delas. Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes eu quero te convidar, se você não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilhe. Tudo isso nos ajuda a crescer o canal. O YouTube vai entender que o nosso canal tem um conteúdo no mínimo relevante e vai entregar para outras pessoas. Então, desde já, o meu muito obrigado. Voltando para o vídeo, o tema de hoje é: controle as suas emoções ou se torne escravo delas. Nós, desde pequenininhos, somos muitas vezes ensinados, educados, incentivados a deixar as nossas emoções de lado. Por exemplo, quando você se machucava, provavelmente o seu pai, a sua mãe dizia para você: tá tudo bem, vai passar, chora não. Quando você perdia um amigo, quando alguém o visitava e ia embora e você naturalmente sentia a vontade de chorar por causa da ausência daquela pessoa, o teu pai dizia para você: larga de ser bobo, não precisa chorar por causa disso, aquela pessoa vai voltar. E várias outras oportunidades, os nossos pais, não por maldade, mas talvez por falta de conhecimento, não entendiam que era necessário com que nós tivéssemos experiência e convívio com as nossas emoções. É muito natural os nossos pais tratarem as emoções como algo banal. Nossa, mas você está chorando por causa disso? Olha, você não pode ficar nervoso, não fique bravo, não fique triste, não fique chateado. É não. Mas muitas das vezes os pais esquecem de dizer e ensinar aos filhos a necessidade de ter esse contato com as emoções para que possa entender as emoções e lidar com as emoções. Eu fui uma dessas pessoas que, por muitas vezes, eu escutei essa frase: não chore, não precisa chorar, isso é uma coisa boba, isso é uma coisa simples. Isso, durante muito tempo, me tornou um adulto frustrado, um adulto que não sabia lidar com as emoções. Até hoje, muitas emoções que me são acometidas durante o dia ainda me sequestram do meu eu, me levando para outros ambientes que eu não gostaria de estar, me levando para outras ações que eu não gostaria de realizar. Desde uma voz alta até um comportamento inadequado. Mas, estudando cada dia mais, cada vez mais, tentando entender um pouco mais sobre as minhas emoções, eu me deparei com uma frase do coach Paulo Vieira, que ele é dito como o pai da inteligência emocional no Brasil. O Paulo, ele vai dizer que é o seguinte: não tem problema nós sentirmos a emoção. O importante é que nós devemos sentir a emoção certa, no momento certo, na intensidade certa e pelo tempo certo. E pegando esse ensinamento do Paulo, eu comecei a trazer isso para a minha vida e é o assunto de hoje, eu transmitir isso para o meu filho. Essa semana, eu tirei o meu filho da frente da TV, coisa normal de todos os dias. Noah, está na hora de você fazer o seu exercício de casa, está na hora de você fazer o seu trabalho da escola. E naquele momento o Noah saiu de frente à TV porque eu desliguei o desenho. Já estava na hora, era por volta de 10 horas, falei: cara, agora está na hora, você já tomou o seu cafezinho da manhã, está com a barriguinha cheia, já tomou o seu banho, já assistiu um pouquinho de desenho, que é natural de qualquer criança querer assistir uns desenhos pela manhã, durante o dia, enfim, isso é normal de qualquer criança. Mas chegou no momento que eu falei: cara, agora está na hora de você fazer o seu trabalho de colégio, está na hora de você fazer os seus exercícios de casa. E aquilo foi uma mudança de temperamento totalmente do Noah. Quando eu desliguei a TV, ali ele já levantou chorando, com lágrimas nos olhos, chutando tudo ao redor, bravo, pegando o caderno, jogando de qualquer jeito, a mochila para o chão afora. Enfim, gerou-se totalmente um caos. Naquele momento, eu consegui parar diante do Noah, agachei diante dele, olhei bem nos olhos dele e falei: cara, controle as suas emoções, senão você vai ser controlado por elas. E ali eu comecei uma discussão com ele. Naquele momento, eu pedi com que ele apenas se acalmasse e falei com ele: meu filho, você não precisa gostar de fazer o exercício, mas você precisa fazer o exercício porque você precisa passar de ano. E ali, claro, eu questionei a emoção dele. O que você deseja? Que no final do ano os seus amigos vão para o terceiro ano e você continue no segundo? Ele: não, papai. Pois então o que é o seu dever hoje é para ser cumprido do colégio, para que você tenha as notas necessárias. Enfim, ali ele se acalmou e foi fazer os exercícios. Mas no final do dia nós conversamos sobre isso.
Naquele momento, eu ajudei ele a fazer o exercício, fiz o que tinha que ter feito. Não era momento para educá-lo com relação às emoções. No final do dia, daquele dia, eu virei para ele e falei, nós voltamos nesse assunto, né? Aconteceu novamente, inclusive, um segundo episódio de raiva, um segundo episódio ali de birra. E no final do dia, quando a gente já estava indo dormir, que foi onde eu aproveitei para educá-lo. Eu falei, filho, você pode sentir raiva? Ele respondeu assim, não. Claro que você pode sentir raiva, filho. É totalmente válido sentirmos raiva, sentirmos ódio, sentirmos tristeza, sentirmos qualquer outro tipo de emoção. Mas, parafraseando Paulo Vieira, é importante entender que sentir a emoção certa, no momento certo, com a intensidade certa e pelo tempo certo. O que isso significa? Se, por exemplo, eu perco meu pai falece, e as pessoas me perguntam, como você está se sentindo? Ah, estou super bem. Cara, isso não seria normal, e muito menos natural. É muito normal que, se eu perdi o meu pai, eu vou estar com um sentimento, uma emoção de tristeza. Se eu estou em um relacionamento, se você está em um relacionamento e a sua esposa ou o seu esposo te traem, é normal você sentir raiva, ódio, frustração. Se você perde o trabalho, perde o teu emprego e você não tem uma perspectiva de salário, é normal que você fique totalmente entristecido, chateado, preocupado. São emoções válidas. Mas aí vem a segunda parte. Sentir a emoção é válido. Sentir a emoção certa para aquele momento. Então, se eu perdi o meu pai, ou perdi alguém querido, a minha mãe, irmão, parente, enfim, e eu simplesmente sou tomado por um sentimento de alegria, eu peguei a emoção errada para o momento errado. Como a gente já viu aí, algumas pessoas indo no funeral e simplesmente rindo durante o velório. Por mais que a pessoa não precise ficar totalmente triste, isso é meio que inatural você estar rindo em um momento de luto de outra pessoa. Quando você perde o emprego, não tem como a gente virar para aquela pessoa e simplesmente não fica tranquilo que tudo vai estar certo. Claro que tudo pode ser revertido e tudo que parecia ser perdido pode ser salvo. Mas naquele momento, no impacto daquele momento, aquela pessoa naturalmente vai se sentir preocupada. É uma emoção válida, é um sentimento válido, é uma situação válida, um sentimento, uma emoção válida para o momento certo. Mas entramos na terceira parte. Se é permitido sentir a emoção certa para o momento certo, a intensidade certa. Veja, no momento em que eu desliguei o desenho e falei com o Noah que estava na hora dele fazer o exercício, ele podia sim ficar com raiva, mas que raiva, eu quero ver o desenho. Mas ele não poderia ter saído daquele instante, ficado com uma raiva tão grande ao ponto de quebrar as coisas ao redor. Aí na minha conversa com ele no final da noite eu falei, filho, tá tudo bem você sentir raiva, cara. É normal, é natural. Sentir a raiva, ter a emoção certa no momento certo, eu tirei você do desenho, que era uma coisa que você queria fazer, para fazer uma coisa que você não queria fazer. Tô chateado, tô com raiva. Mas você não deveria ter permitido com que as suas emoções se tornassem tão grandes ao ponto de quebrar, de estragar a sua mochila, de jogar o seu caderno no chão, de talvez estragar o livro do colégio. E chegamos então no quarto ponto. Se eu sou permitido a permissividade de sentir emoções, e segundo, a emoção certa no momento certo, e terceiro, a intensidade dessa emoção, chegamos no quarto, que é por quanto tempo eu me mantenho naquela emoção. E esse quarto quase que é infalível para a gente considerar na vida das pessoas quando aquelas pessoas têm algum insucesso na vida. Vou explicar melhor. Veja, se o meu filho permanecesse no sentimento de raiva, se ele permanecer no sentimento de raiva durante 5 segundos, 10 segundos, sentimento certo, no momento certo, na intensidade certa, mas essa raiva dele durasse o dia inteiro, veja, está fora de um período, está fora de um limite aceitável para aquele sentimento, para aquela emoção. Então ele poderia estragar todo o dia dele por causa de uma única emoção. Então o quarto ponto que nós temos que observar é o seguinte: aquela emoção ela está durante o tempo
certo? Ou ela está extrapolando? Algumas pessoas vão ficar, por exemplo, em luto, não somente um dia, 7 dias, mas tem pessoas que perderam alguém já faz 20 anos e a pessoa ainda está em luto. Quando você perde o emprego, você vai ficar ali naquele sentimento de inferioridade, de que tudo está perdido, de que nada vai acontecer na sua vida. Por quanto tempo? Isso precisa ser impactante no momento? Beleza. Mas você precisa sair daquela emoção e tomar uma outra atitude, uma outra emoção, entrar numa outra vertente emocional que vá fazer você reverter a situação anterior. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas aí que literalmente morrem junto com a outra pessoa. Quando perdem o emprego, simplesmente entram num vícios, bebidas, drogas, enfim, entra num ciclo muito vicioso daquela emoção em que ele se afogou. Olha, emoção certa, ok. Intensidade certa, ok. Momento certo, ok. Mas por quanto tempo eu vou me manter nessa emoção? Então, conversando com o Noah, eu falei, filho, tá tudo bem você sentir raiva, cara. Só que você sentiu raiva na intensidade errada. Ele ainda, por consequência da raiva dele, como foi explosiva, ela foi muito rápida e num tempo adequado. Durou ali por volta de 30 segundos, aquela birra, aquela raiva, aquele estrondo todo. Mas a intensidade estava errada. Então, o que eu venho trazer para o vídeo de hoje é o seguinte: se eu e você, nós não aprendermos a controlar as nossas emoções, quando nós formos adultos, nós seremos escravos das nossas emoções. Eu lembro de um episódio, aliás, quando eu fui pegar 2 amigos na casa deles com o meu carro e eu estacionei bem na esquina. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu estacionei na esquina onde veio um senhorzinho às 9h30 da manhã e bateu na porta do meu carro. O estrago foi pequeno, mas diga-se de passagem, a gente não quer prejuízos. Então, tive um prejuízo no sábado às 9h30 da manhã. Os meus amigos já foram para cima daquele senhor, tinha por volta de uns 80 anos. Foi para cima dele, já questionando e preocupado com a briga. Eu falei, não, calma. Vamos conversar, vamos entender, vamos saber. E aquele senhor, às 9h30 da manhã, ele estava bêbado, provavelmente passou a noite numa gandaia. E se não passou a noite numa gandaia, considerando que estava bêbado, aí é um pré-julgamento, obviamente, mas às 9h30 da manhã, num sábado, bêbado, 80 anos, provavelmente ele não tem, ou melhor dizendo, provavelmente ele tem alguma situação familiar que ele está se sentindo perdido para estar bêbado às 9h30 da manhã. Talvez um relacionamento conturbado, talvez uma família conturbada, talvez filhos, enfim. Eu não sei o que estava passando na vida daquela pessoa. Mas os meus amigos queriam logo partir para a briga. Eu falei, não, calma. Mas é só uma porta. Eu consigo resolver isso. Só uma porta. Diferente de muitos casos que você provavelmente conhece, em que pessoas que extrapolaram o sentimento e a raiva e cometeram coisas que depois, caramba, por que eu fiz aquilo? São seres humanos, infelizmente, escravos das suas emoções. E nós, como pais, nós precisamos ensinar os nossos filhos que está tudo bem sentir emoção, porque se eles não tiverem contato com as emoções, como que eles vão saber lidar com elas? Se ele não tem contato com aquilo, como que ele vai ser experiente para identificar a emoção certa, no momento certo, a intensidade certa e por tempo certo? Se nós não educarmos os nossos filhos e ensinarmos que eles precisam conhecer as emoções, quando eles se tornarem adultos, eles serão adultos frustrados, que não saberão quem são, não terão uma identidade, não terão um destino, um propósito na vida. Tudo isso porque, quando eram crianças, nós não ensinamos eles a identificar e lidar com as emoções que fazem parte de qualquer ser humano, não é mesmo? Bom, se você chegou até aqui, eu te agradeço demais. Espero que esse vídeo possa ter aberto um pouco a sua mente para que você ajude os seus filhos a lidarem com as emoções de uma forma certa. No mais, até a próxima sexta.